Eu quero chamar aqui a Marielle, vem cá. Marielle, serva de Deus. Vai falar mais um pouquinho dela aqui, mas eu quero destacar algo muito precioso. Essa moça, ela deixou a sua profissão. Há não muito tempo, ela resolveu servir ao Senhor em tempo integral e ser sustentada pelo Senhor da maneira que o Senhor quer, né, minha filha? E eu acho que isso já é suficiente, já endossa, né, aquilo que nós vamos ouvir. Apesar disso, o principal é que essa moça é uma moça crente, viu, irmãos? Serva de Deus, e já tem falado aqui para a gente algumas vezes, e certamente a palavra do Senhor vai ser preciosa para o nosso coração. Vamos orar? Feche seus olhos, mesmo assentados. Senhor, obrigado, Deus, pela vida da Marielle, obrigado porque o Senhor tem conduzido esta família que tem servido ao Senhor. Deus, desde o seu pai, pastor, servo de Deus, seus irmãos, toda a sua casa, sua mãe, e ela agora, Deus, servindo ao Senhor com integridade e na sua totalidade, em tempo integral, dedicando a sua vida a esta missão que o Senhor tem nos chamado. Que o Senhor abençoe ela nessa noite, seja a boca do Senhor, que ela seja um canal desobstruído do Senhor nessa noite para falar o nosso coração por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, pastor. Graça e paz, irmãos. Nosso Deus seja louvado e toda honra e toda glória seja para Ele. Amém? Bom, como o pastor falou, estou servindo a missão Avalanche em Vitória. E a missão Avalanche, ela é uma agência de missões urbanas que começou em 2004 com um cara chamado Diniz Braga. É um cara muito maluco. Vale a pena conhecer o Diniz. Ele é um missionário de rua, aquele que assim, ele sai e ele fala para todo mundo de Jesus. E em 2004 ele começou essas missões urbanas, né, que antes chamavam tribos urbanas, que hoje nem chama mais assim. Mas ele começou a trabalhar com diversas tribos urbanas e muitas pessoas começaram a se converter. E ele não tinha para onde levar essas pessoas. Eram profissionais do sexo, eram os caras muito roqueiro, muito louco, eram os black power maluco, que hoje em dia, né, a gente vê muito isso, virou moda e é muito bonito, mas antigamente assustava, né? E aí ele começou a ter essas pessoas e não sabia para onde levar. Ele criou uma igreja que na época chamava milícia, a igreja dele. Não existia essa milícia que existe hoje, nesse nome, né, pejorativo, mas é justamente porque ele queria levar essas pessoas e as igrejas não recebiam essas pessoas porque elas eram, tem um tempo, né, de processo de transformação do Senhor. E aí ele começou a missão Avalanche com um desejo muito grande no coração de ferramentalizar os cristãos nas problemáticas urbanas. E esse foi o desejo do coração do Diniz. Depois chegou a Andréia Vargas também junto com ele e uma outra equipe. Então, desde 2004, a missão Avalanche, ela vem com a sua missão de glorificar a Deus através de ferramentalizar cristãos nos enfrentamentos dos desafios urbanos, no Brasil e no mundo. E a Avalanche hoje, então, ela tem 6 eixos, o qual a gente trabalha. Um deles é treinamentos, que é um campo forte que a gente tem, que é justamente nessa capacitação e ferramentalização de cristãos, onde vão para lá para serem treinados nessas problemáticas. E a gente tem o curso de missões urbanas, tem o de sexualidade, e se a gente vê que hoje isso é uma problemática muito grande da nossa sociedade, e lá é um carro forte que a gente tem, tanto em aconselhamento e sexualidade. Tem um treinamento que é moda consciente. A gente fica pensando, o que isso tem a ver? Mas se a gente está pensando em problemáticas urbanas, a moda hoje envolve escravidão, envolve roubos e, na verdade, mulheres que são extraviadas para trabalhar com a moda. Eu lembro a minha tia, uma vez, ela tem uma loja, e ela falou que uma vez ela foi para o Nordeste, eu não sei qual cidade, e ela foi comprar roupa para a loja dela.
E ela falou que eles entraram numa van e foi entrando para mata fora. De repente, eles chegaram num lugar, era um galpão no meio do nada. E quando ela olhou aquilo, ela falou, o que a gente está fazendo aqui? Perguntou para o cara, né? Ele falou assim, não, é porque é o seguinte, ali tem muito peruano, venezuelano, que vem e faz trabalho aqui, eles pagam baratinho. E aí, por isso que as roupas aqui são baratas. Então, se a gente for ver, isso é uma problemática. E que a Avalanche enxergou. Então, hoje a gente tem o treinamento de moda consciente, onde a gente trabalha, onde a Avalanche tem lá os coordenadores da escola e trabalham com as pessoas que estão na área da moda, trazendo essa consciência para as pessoas. A gente tem vários outros treinamentos, fé, alimento, ecologia, refúgio no reino. A gente tem um projeto na Avalanche hoje que atende a quase 90 famílias em situação de refúgio na Grande Vitória. Então, a gente não tem noção de quantas pessoas são venezuelanos, são peruanos, são assírios que estão lá. Várias pessoas que hoje a Avalanche atende quase 90 famílias que estão em situação de refúgio. Então, a gente tem treinamento de autocuidado. A gente tem agora, a partir desse ano, começou um treinamento Teens, que é onde trabalha a cosmovisão com os adolescentes. Porque, justamente pensando nessa problemática, nós temos que pegar eles antes. Nós temos que tratar as crianças antes. Não tratar o problema, é antes do problema. Então, a Avalanche enxergou isso e hoje tem um Teens que esse ano eu cheguei, como o pastor disse, eu estou na Avalanche desde janeiro agora. E eu já cheguei para o Teens. E eu já cheguei sendo muito edificada nessa escola, gente. Crianças assim muito pequenininhas, entendendo a cosmovisão bíblica, de uma forma dentro da linguagem delas, que as crianças saíam de lá falando de Jesus de uma forma que assim, dá para a gente arrepiar e pensar, o Senhor tem sido pregado. E além de ter outros, que eu agora também tem pais e líderes de teens, onde trabalha como trabalhar com os adolescentes dentro dessas problemáticas urbanas que nós vivemos hoje, e tem artes e comunicação e muitos outros treinamentos. Além de outros eixos, que é a evangelização, agora a gente vai fazer uma atividade com os moradores de rua, intervenção, intercessão, aconselhamento e várias abordagens em outras questões humanitárias. Então, essa é a Avalanche, eu estou lá, como disse, desde janeiro, servindo ao Senhor. Ela se localiza no centro de Vitória, de forma estratégica, no meio do caos. A gente fala que a Avalanche, sabe aquela musiquinha, eles sempre falam assim, sabe aquela musiquinha, era uma casa muito engraçada? Se você for na Avalanche, você vai ver que essa música foi feita para Avalanche. É um lugar totalmente diferente. Quem vai para lá pensa assim, não é possível que aqui é Avalanche. Mas é justamente porque a Avalanche está ali estrategicamente no meio do caos. A gente está acima de um hotel, onde há uma forte ponto de prostituição. A gente está ali onde tem muitos moradores de rua. A época do carnaval, a gente vê que realmente a gente está no lugar certo, quando a gente quer trabalhar com missões urbanas. E hoje a nossa equipe conta com 10 pessoas para fazer tudo isso. Então, eu peço a oração dos irmãos por nossas vidas. A gente estava comentando aqui, o pastor estava orando e falando, o quanto muitas vezes a nossa luta é pesada. Quando nós decidimos fazer a obra do Senhor, as lutas começam. E ali nós temos muitas batalhas, irmãos, porque nós trabalhamos com áreas em que o diabo não quer que a gente coloque a mão. Nós trabalhamos com áreas em que o diabo não quer que a igreja chegue. Então, eu peço oração por nós, para que Deus nos fortaleça, para que Ele nos dê cada vez mais estratégias. A gente estava agora, dia 22 até dia 26, nós tivemos um treinamento chamado Perspectivas, que é um treinamento na área de missões, onde a gente viu as missões em 4 perspectivas diferentes, bíblica, histórica, cultural e estratégica. E foi fantástico. Não sei quantos de vocês conhecem esse treinamento Perspectivas, mas tinham muitos pastores e líderes com a gente lá. E foi uma bênção. Então, a gente tem trabalhado forte sobre missões. E a gente também tem sentido o peso, muitas vezes, da luta que é. Então, eu peço que os irmãos continuem orando por nós. Bom, a gente falando sobre missões, queria que a gente comentasse um pouquinho o que Deus tem feito, então, ao longo da história, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje porque o nosso Deus está em missão. Senão, nós não estaríamos aqui. Mas, antes disso, eu queria que a gente orasse mais uma vez.
que você abaixasse a tua cabeça, para que Deus incomodasse o nosso coração, para que Ele pudesse falar nesse momento, e não eu. Entregue teu coração ao Senhor mais uma vez, para que o Espírito Santo tenha liberdade entre nós. Que Deus, o Senhor, venha fazer a obra que o Senhor quer neste momento na nossa vida. Nós sabemos que nós nunca estamos num lugar sem a vontade do Senhor. As pessoas que estão aqui vieram porque nós sabemos que o Senhor tem algo para nós. E nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Espírito Santo, fale ao nosso coração. Que tudo que for dito possa ser realmente para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor traga a nossa consciência, Jesus. Que o Senhor está em missão e que nós também devemos estar. Muda algo no nosso coração. Que o Senhor possa atribular o nosso coração realmente nesse momento, Deus. Que o Senhor possa mexer com o nosso coração. Que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Bom, a ideia é que a gente volte um pouquinho, né? Para a gente entender um pouco as coisas desde a Gênese, desde a base. E a nossa base é as Escrituras Sagradas. Eu gosto muito de um texto, que é aquele texto de Efésios 4:2, que diz que a palavra de Deus ela é viva e o restante do versículo, vocês sabem? Às vezes a gente lembra dessa parte do versículo, mas esse versículo é fantástico, irmãos. Ele fala que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela vai mais profundo do que o quê? A ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. E agora vem uma coisa muito importante nesse versículo, que fala que ela é apta para discernir os pensamentos e, o que mais? Sondar os nossos corações, ou os propósitos do nosso coração. E é baseada na dependência do Senhor, e na força e no poder do Espírito, através da palavra, é que nós devemos entender as coisas a respeito de Deus e de sua missão. Então, eu queria que a gente abrisse lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 e 9. Aqui, no contexto, um pouquinho de contexto do que está acontecendo aqui em Gênesis 3, né? Gênesis 1 e Gênesis 2, a gente vê aqui, o que está acontecendo? A terra era sem forma e vazia, e aí Deus então começa a dar formas a essa terra e a preencher essa terra que era vazia. Então, no capítulo 1, a gente vê Deus, uma macro narração da criação de Deus, e no capítulo 2, a gente vê uma micro, ou seja, mais detalhes que Deus dá sobre a sua criação e a criatividade de Deus em criar isso. No final do capítulo 2, a gente vê tudo em perfeita harmonia. Tudo está imperfeito. Ali nós temos um planeta, dentro desse planeta tem o Éden, dentro do Éden nós temos um jardim, e dentro desse jardim Deus colocou o homem, e deu uma missão para esse homem, para que ele pudesse o quê? Cultivar essa terra, crescer e multiplicar, e cultive, domine sobre essa terra, mas para um determinado fim que nós vamos ver. E aí chega o capítulo 3, que é o famoso capítulo da queda. E aqui surge um personagem que até agora estava oculto, que era quem? Que era a serpente, né? E aí, a serpente vem e chega para Eva e faz aquela famosa pergunta, né? É verdade que Deus disse que você não pode comer? Ela fala, não, eu posso comer de todas essas, mas essas aqui eu não posso comer, porque senão a gente morre. Ele falou, não. Versículo 3, 4, ele diz, não, é certo que vocês não vão morrer. Sabe o que vai acontecer? Os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão ser como Deus. Na verdade, a serpente não estava propondo para Eva simplesmente conhecer o bem e o mal. Porque vocês concordam que o bem e o mal que eles precisavam conhecer, eles já conheciam. Qual era o bem? Comer de todas as árvores que Deus permitiu e deu autorização. Qual era o mal? Comer da árvore que Deus não tinha autorizado. Então, o que eles precisavam saber sobre bem e mal, eles sabiam. Qualquer outras coisas, eles podiam perguntar direto para Deus. Mas não, na verdade, o que ele estava propondo é que eles pudessem ditar para si o que era certo e o que era errado. Deus até ali era a única fonte de autoridade. Mas o que a serpente estava propondo a partir de agora, você pode determinar para você o que é certo e o que é errado.
Então, aqui a gente vê que Eva cede, come e dá para Adão. A partir desse ato, todo o caos começa. E se você pode parar para pensar, num abuso, por exemplo, quando uma pessoa ela provoca o abuso, ela está ditando o que é certo e o que é errado, porque ela faz aquilo em detrimento do trauma do outro e do sofrimento do outro. E a partir isso acontece com adultério, isso acontece com assassinato, isso acontece com todas as coisas, porque nós agora determinamos o que é certo e errado para nós. E era isso que estava propondo e é isso que começou a acontecer. Só que aí acontece algo interessante. Depois disso, acontece esse versículo, o que está no versículo 8 e 9. Gente, e eu acredito que esses 2 versículos sejam os 2 versículos mais importantes da Bíblia. E a gente vai entender por quê, principalmente falando em missões. Aqui fala que, quando ouviram a voz do Senhor, ou os passos do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu não sei se você era muito custoso quando você era pequena. Eu não era, né, Mariana? Eu era muito quietinha. E aí, contrário. E o que acontece? Não sei se você já fez uma arte muito grande, e que aí você fica escondido, esperando que a sua mãe, uma hora ela vai ver. E aí você já fica morrendo de medo, porque você sabe que o que você fez foi grave. E uma hora vai acontecer alguma coisa. Ou você vai ouvir os passos dela vindo, ou você vai escutar ela te gritando, igual eu escutava: Marielle! E você já sabia que, nossa, agora ela viu. Aqui, Adão faz o quê? É mais ou menos a mesma coisa. Olha que loucura. Ele acha que ele está escondendo. E aí ele faz uma coisa muito errada. Eles veem que o que eles fizeram foi muito grave. Aí ele vai e esconde atrás de uma árvore. Parece insanidade, né? E aí ele esconde atrás de uma árvore, e aí ele imagina para Adão ouvindo que Deus está vindo. E aí, então, acontece uma coisa aqui, que a gente vai ver que é um padrão agora, que se repete ao longo das Escrituras. Primeiro, a gente vê ali, que Deus está andando pelo jardim. Quando a gente anda para chegar em algum lugar, certo? Então, a gente vê um Deus onipresente que está andando para chegar em algum lugar. Depois, a gente vê uma voz. Ele assume uma voz para falar com o homem. Outra coisa é que, quando ele vai fazer o homem, ele também, com as suas mãos, ele pega a terra e faz o homem. O que a gente está vendo aqui? O que isso nos mostra? Que existe um Deus que, desde o princípio, ele escolhe se limitar. Para quê? Para que ele possa se relacionar com o homem, de uma forma que o homem possa compreender. E eu vou te dizer uma coisa. Deus é tão soberano, mas tão soberano, que Ele é soberano sobre a sua soberania. Deus não é escravo da sua soberania. Ele é capaz de se limitar da forma que Ele quiser. Ao ponto de andar num jardim, ou de se limitar ao ponto de ir ao útero de uma virgem, para redimir o mundo. Então, esse Deus, primeira coisa, é um Deus que se limita para que o homem o compreenda. Então, acostuma-se com esse padrão. Deus escolhe se limitar. E o que acontece, então, nesse versículo 8 e 9? Isso manda uma mensagem que vai ecoar em todo o resto das Escrituras. Por isso que a gente fala que esse versículo, todo o resto das Escrituras, depende disso aqui. Se nós falharmos em percebermos isso aqui, a gente vai falhar em ter uma compreensão completa da Bíblia. E isso pode nos prejudicar. Olha só para você ver, toda religião formada pelo homem, criada pelo homem, o homem, na verdade, deve fazer alguma coisa para se chegar a Deus. Se você for parar para olhar, o padrão é sempre assim: o homem é um homem que busca a Deus de alguma maneira, que ele tem que fazer alguma coisa para que esse Deus o aceite. A gente vê o islamismo, por exemplo. O que eles têm que ir para lá? Eles precisam ir 5 vezes orar na mesquita, eles precisam fazer jejum, eles precisam dar esmola, eles precisam fazer a peregrinação para Meca, eles precisam fazer boas obras, e para que na balança deles ali, as boas obras estejam mais do que as más, para talvez, eles serem aceitos por Alá. Eles são um povo que eles não têm certeza se vão ser aceitos ou não, porque eles nunca sabem. A gente vê o budismo, que fala o seguinte: esvazie de seus maus pensamentos, dos seus maus desejos, das suas más ações e evolua.
Quem sabe você não tem uma nova oportunidade. A gente vê o hinduísmo, gente, que tem em torno de 330 milhões de deuses, e que é o mesmo padrão. Eles fazem oferta, eles oferecem culto, eles levantam um altar, para que, numa futura encarnação, eles possam ter alguma chance de chegar a uma realidade material, que, na verdade, para eles é tudo e, ao mesmo tempo, não é nada. E aí, a gente vê também o cristianismo romano, que fala que tem que pagar penitências, que tem que fazer rezas para expiação de pecados, que tem que fazer as confissões. E a gente chega numa coisa muito próxima de nós, que é o neopentecostalismo, que fala para a gente o seguinte, que você tem que, venha dar a sua oferta, abençoe a sua igreja, que você vai ser abençoado. E se a gente olhar esse padrão, a gente vê esse padrão que isso não acontece em Gênesis. O que acontece em Gênesis, na verdade? A gente vê Adão saindo de trás da moita e falando para Deus assim, olha, Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa, eu pisei na bola e eu preciso do teu perdão. Eu faço qualquer coisa que o Senhor quiser. Eu mato quantos animais o Senhor quiser, eu aro essa terra aqui todinha, eu não sei, eu preciso de purificação, eu preciso de perdão, eu preciso de redenção, eu preciso de misericórdia. Foi isso que aconteceu? Não. O que aconteceu aqui é que vem um escândalo, que para muitas religiões isso é um escândalo. Qual que é esse escândalo? O Criador, o Deus ofendido, ele parte atrás do homem. É Deus quem vai atrás do homem. É Ele quem chega e fala, Adão, onde você está? E quem toma a iniciativa é Deus buscando o homem, não o contrário. Aquele que acabou de romper o relacionamento com Deus, ele vai e o busca. O homem cai e Deus está dando passos atrás desse homem. Isso não traduz a ignorância de Deus. Mas o que isso se expressa? Pensa, Adão, você não sabe o que você fez. Porque é o seguinte, eu sou um Deus que não tolera o pecado diante de mim. Eu sou um Deus santo que não tolera o pecado diante de mim. Eu sou um Deus justo que não trata o culpado por inocente. E a alma que pecar, essa morrerá. E eu te digo uma coisa, sem derramamento de sangue, não tem remissão. Mas eu não te criei para perdição. Eu não te criei para viver longe de mim. Eu não te criei para não ter um relacionamento comigo. Porque fora de mim não há vida. Então, Adão, você não entende, mas eu vou atrás de você. Eu ainda te quero, eu ainda te amo. Eu vou pagar o preço que for necessário para te ter de volta. E entender isso é tudo que o restante das Escrituras nos mostra. E aí a gente vê como Deus faz isso. Então o Senhor disse à serpente, visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás o pó de todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui a gente vê, então, Deus prometendo a semente. O proto-evangelho que a gente fala. Deus anuncia ao homem, à mulher, à serpente, o plano que ele tinha de resgatar o homem. E Deus, então, parte atrás do homem. E surge aqui o que a gente chama de parêntese na história. Alguns chamam de parêntese da história da salvação, mas preste atenção, de Gênesis 3 até Apocalipse 21, abre-se um parêntese. Porque a partir de Apocalipse 22 já volta tudo ao normal. Mas nós temos um parêntese entre o capítulo 3 de Gênesis e o capítulo 21 de Apocalipse. E nós estamos dentro desse parêntese. E se a gente não entender que a gente está dentro desse parêntese, a gente não vai entender por que Deus parte atrás de nós. E aí, então, aqui nesse período do plano da salvação, é o que acontece até no capítulo 22, até hoje na escola dominical, eu estava falando sobre isso, a criação que nós vimos, a queda, a redenção que Deus nos promete, e aí a partir do capítulo 22 a gente vai começar a viver a consumação disso tudo. Né? A gente está, como diz, é o já e o ainda não. Nós já fomos salvos, mas ainda não completamente, que estaremos na glória. E isso é narrado aí a partir do 22. E então, só que a gente vê, a partir de agora a gente vai ver rapidinho alguns movimentos de Deus, fazendo com que essa missão dele se cumprisse. A gente vê aqui, em Gênesis capítulo 6, o que acontece aqui? O dilúvio. E Deus destrói, então, na sua perfeita justiça, Ele destrói a humanidade.
Mas para cumprir a promessa que ele fez em Eva, de que sairia de uma mulher a descendência que pisaria na cabeça da serpente, ele escolhe Noé. E Noé, então, foi o meio, o qual, através dele, ele honrou a aliança que fez no Éden. E aqui a gente vê, então, Deus fazendo algumas alianças. E aí, aqui a aliança, a gente vê que Deus estabelece uma aliança com Noé, né? E que foi justamente o arco-íris, né? O arco, na verdade, que foi... Lembrou-se Deus de Noé, de todos os seus animais selváticos, de todos os animais domésticos, que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva se deteve. Eu não estou enxergando lá, por isso que eu estou lendo aqui. As águas iam escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Agora aqui acontece a mesma coisa que ele disse para Adão. Ele falou, abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E aí então eles começaram a multiplicar e encher a terra, até que chegou no momento em que nós conhecemos, que é a promessa ao qual Deus chama Abraão. E aí Deus então chama Abraão, e a gente vê aqui em Gênesis 12, a gente vê algumas bênçãos, a gente vê que 5 bênçãos que Deus, e promessas que Deus faz a Abraão. Primeiro, de ti farei uma grande nação. Ali a versão acho que está um pouco diferente da minha aqui. Segundo, te engrandecerei o nome. Terceira, abençoarei os que te abençoarem. Quartas, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E quinta, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir de agora, a gente vai ver um padrão diferente na conversa de Deus. A partir de agora, ele começa a falar todas as nações, todas as famílias da terra, todas as pessoas. Eu quero todos. E aí, cresceu e multiplicaram a partir de Noé, chegou aqui, Deus fala, ora, a partir de agora eu quero todas as nações da terra, e em ti serão benditas. É interessante que a gente, que é da música, né? A gente gosta muito, às vezes via muitas pessoas cantando, bendita será a tua casa, né? Bendita serão teus filhos. Essa promessa não é para a gente, tá? Tem gente que põe a mão na cabeça e faz essa promessa. Essa promessa, ela chega na gente. A gente tem tudo a ver com ela, mas ela não é para a gente. Ninguém quer uma grande nação. Hoje ninguém está querendo nem 2 filhos. Tá? Isso aqui não é para a gente. Te agradecerei o nome. Não, nosso nome não é para ser agradecido. Isso aqui é uma outra situação. Isso aqui é muito mais abrangente do que a gente imagina. E a partir daqui, então, começa. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas olha que legal. No capítulo 15, a gente estava no capítulo 12. No capítulo 14 e capítulo 15, o que acontece aqui? Abraão está conversando com... Abraão, né, ainda, conversando com o Senhor. E aí, ele fala assim, Senhor, mas como é que isso vai se dar? Porque eu não tenho nenhum descendente, o único descendente que eu tenho na casa é meu servo. Ele falou, não, mas você vai ter um filho gerado de ti. Aí ele leva ele lá, mostra as estrelas do céu, que a gente conhece. E aí, depois ele fala assim, mas Deus, mas deixa eu te falar, como que eu vou ter certeza que isso vai se cumprir? Como que eu realmente vou ter certeza que isso vai se cumprir? Que essa terra vai ser minha, né? E tudo mais. E olha que interessante o que acontece aqui. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse capítulo. Mas no Perspectivas é que... eu quero até honrar um cara que chama Maisel Rocha. Muito do que eu estou dizendo eu aprendi com ele. No Perspectivas. É um cara, ele escreveu um livro que chama Quem Quer Ser um Missionário. Eu ainda não li ele totalmente, comecei, né, porque tem só 2 semanas que a gente encerrou o treinamento e eu estava como aluna também e equipe ao mesmo tempo. E aí, assim, mas é fantástico. E ele expõe esse capítulo 15 de uma forma que eu nunca tinha percebido. O que acontece aqui no capítulo 15 de Gênesis? Deus fala um negócio muito legal para Abraão. Fala assim, olha, deixa eu te falar, vai lá e pega alguns animais e aí você... mata esses animais. Aí, então, Abraão vai lá, pega esses animais, mata os animais, corta ele no meio, coloca eles assim, as metades, uma em frente à outra. E aqui, Abraão já sabia o que estava acontecendo. Tá? Por quê? Porque um pacto no mundo antigo, uma aliança entre 2 partes eram feito desse jeito. E aí, então, Abraão já entendeu o que ia acontecer ali.
Só que ele pega, então, corta esses animais, coloca as partes uma em frente à outra, e ele faz um caminho entre essas partes de sangue. E como que acontecia esse pacto no mundo antigo? As duas partes que iam fazer uma aliança ou um pacto naquele momento ali, né, como que era celebrada essa aliança, era um pacto, então, entre duas partes. A parte mais forte oferecia proteção e provisão. A parte mais fraca, submissão e serviço. E aí, como acontecia essa celebração? Eles tiravam as sandálias, passavam caminhando entre esse caminho de sangue, pisando no sangue. E aí eles passavam proferindo a seguinte frase: aconteça-me a mim o que aconteceu com esses animais, se eu romper o pacto que hoje firmo em sangue. Então, a primeira parte passava dizendo as palavras do pacto, a outra pessoa passava, depois disso eles cortavam a mão, e aí eles davam as mãos um para o outro, selando aquele pacto. Mas olha que interessante o que acontece aqui. Fala que no fim da tarde, Abraão está lá esperando quem vai ser a outra parte, né? Ele não sabe o que está acontecendo e está lá esperando. De repente, ele cai num profundo sono, a Bíblia diz. E acontece que Deus coloca ele para dormir. E olha que lindo isso. A Bíblia relata que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo começa a passar entre as partes, proferindo as palavras: aconteça-me a mim o que aconteceu com esses animais, se eu romper o pacto que hoje firmo em sangue. E encerra o pacto. Está assim na Bíblia. O que está de errado nessa celebração? Abraão não passou. Abraão estava em profundo sono. Ele está dormindo. O que está acontecendo aqui? Deus está se limitando novamente e falando a Abraão numa linguagem que ele entendia, porque ele entendia que pacto era esse. E nesse pacto de sacrifício, Deus assume a responsabilidade pelas duas partes. Abraão não passa, quem passa é somente Deus proferindo a palavra. Deus está mandando uma mensagem que ecoa aí para a gente até os dias de hoje. Eu vou sangrar como esses animais. A aliança que eu estabeleço aqui, agora, para ser honrada e cumprida. E que essa aliança não depende de nenhum esforço, nem de Abraão, nem da sua descendência, não depende da fidelidade de Abraão, nem da sua descendência e nem da nossa. Glória a Deus. Ele assume a responsabilidade e ele passa sozinho. E a responsabilidade aqui agora é dele. Ele fala: eu vou sangrar, para que isso se cumpra, Abraão. E aí, aqui acontece uma coisa interessante. Israel, então, que aí a gente vê tudo acontecendo, vem Abraão, Isaac, Jacó. E aí, Israel não é um povo escolhido quando a gente pensa. Ele é um povo escolhido para. Vou dar um exemplo rapidinho. Vamos pensar que eu vou pegar aqui a Mariana, e eu falo: Mariana, eu gostei da igreja e eu quero me aproximar mais da igreja. E aí eu quero o seguinte: como é muita gente, eu não vou conseguir falar com todo mundo, você faça um favor para mim. Você pega, faz uma lista, pede eles para colocarem o nome, colocarem seu WhatsApp. Eu escutei essa ilustração lá que me abriu os olhos. E aí é o seguinte, você vai fazer assim, você vai ser então um contato entre eu e a igreja. Tá? Você não vai ter benefício nenhum. O único benefício teu é que você vai ficar mais próxima de mim. Você não vai ganhar nada além disso. Mas o que é, na verdade, isso? Você vai me servir e servir a igreja. No sentido que eu quero que essa igreja esteja mais próxima de mim. Então, você vai ser a pessoa que vai me colocar em contato com essa igreja. Isso é o que a Bíblia chama de santificação, de santificar. É, num número grande, você separar um. Só que o propósito não é que a Mariana seja minha queridinha. É o contrário. Ela é uma pessoa que vai servir a mim e servir a igreja. E esse é o papel da Mariana. Não é que ela é uma escolhida simplesmente para mim. Ela é uma escolhida para o serviço e para prestar um serviço a mim, um serviço à igreja. Esse era o papel de Israel. Ele não era um queridinho. Ele foi um escolhido para. E aí agora, a gente vê, seguindo esse padrão,
Deus estabelece e informa a Israel que ela será o quê? Uma nação sacerdotal. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O que é um sacerdote? O que ele faz? Ele é como um mediador, né? Ele media entre, por exemplo, uma divindade e o seu povo. E aqui entre o Deus Todo-Poderoso e o seu povo. Então, a Israel era uma nação sacerdotal, que fazia mediação entre um Deus verdadeiro e as nações, e os povos e as famílias. Para quê? Para que revelasse a glória de Deus para essas pessoas. Então, qual era o papel de Israel? É atrair as pessoas, para que as pessoas viessem até Deus e se convertessem de seus maus caminhos. Esse era o papel de Israel, não era simplesmente um escolhido, era escolhido para. E Deus, então, Ele não quer só se revelar a Israel, Ele quer se revelar a todas as famílias da terra. Que Ele é o Senhor Yahvé. A gente vê que até aqui em Êxodo 3, né, quando Deus chama Moisés, ele era conhecido como Elohim, Adonai, mas ali ele fala, eu grande eu sou. Ele se revela como Yahvé, como o Senhor. E Ele quer agora que todas as nações da terra, que todas as famílias da terra o conheçam como o Senhor. E Ele chama Israel para ser esse mediador. É simplesmente isso, nação sacerdotal. E será que isso tem alguma coisa a ver conosco hoje? Será que esse não é o nosso papel? Nós não somos nação santa? Propriedade exclusiva do Senhor? Sacerdotes? O nosso papel é atrair as pessoas, para que as pessoas possam vir a Deus e se converter de seus maus caminhos. Esse é o nosso papel. E eu vou te dizer uma coisa, sabe aquela frase assim, ó, pregue com a sua vida, e se preciso for, fale? Isso é a maior heresia que existe. Porque a Bíblia diz que, para que as pessoas se convertam, elas têm que o quê? A fé vem pelo ouvir. Aí é que entra uma coisa interessante que completa isso aqui. Olha só esse salmo que ele mostra muito qual era o papel de Israel. Deus seja gracioso, esse é um cântico, né, que era muito cantado por eles. Deus seja gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas com povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra. Isso aqui é um quiasmo, né? Aqui tem forma de ampulheta. Se você fechar isso aqui, você vai ver que o versículo 1 corresponde ao 7, o 2 corresponde ao 6, o 3 corresponde ao 5. E nós temos um propósito nisso. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guia as terras nas nações. Então, aqui, na verdade, a gente vê o propósito de Israel. E olha só, nessa situação de como nós vamos atrair, e ele ia atrair o povo ao Senhor, se a gente olhar em Deuteronômio 28, é muito pregado Deuteronômio 28, né? Que fala sobre as bênçãos. E aí, ali no Deuteronômio 28, vamos abrir lá, rapidinho. Deuteronômio 28. Na verdade, quando a gente vai lá no capítulo 19 de Êxodo, a gente vê o povo saindo, né? E quando o povo sai justamente do Egito, é que Deus profere isso e fala assim, olha, vocês agora são minha nação sacerdotal. E lá ele mesmo fala, vocês vão ser abençoados, mas com um propósito. E aí aqui a gente vê que até as mesmas palavras de Deuteronômio 28 está lá no capítulo 19 de Êxodo. É aquele texto que diz, atentamente ouvides a minha voz, vou falar algumas coisas aqui. Virão a ti e alcançarão bênção, bendito será a tua cidade, bendito serás no campo, bendito será no fruto, bendito será no cesto, e várias coisas. Que vários benditos aqui, Bereçá entrares. A gente vê muito pastor, muita gente, muita igreja pregando isso aqui, essas bênçãos. Mas é interessante que as bênçãos vai só até o versículo 14. Do versículo 14 até o versículo 68 é só maldição. O resto a gente não lê. Mas o que está querendo dizer isso aqui? Deixa eu voltar aqui. Se diligente o quê?
ouvir a minha voz e guardares a minha aliança, então serei propriedade particular. Existe uma condição. A condição é, quando ele dá a Torá para Israel, por que ele dá a Torá e dá as leis? Para que o povo de Deus fosse completamente diferente dos outros povos. Quando eles chegaram em Canaã, ele falou assim, vocês não vão ser como aquele povo, vocês não vão fazer o que eles fazem, vocês não vão fazer os costumes deles. Tanto que você vai ler lá os livros das leis, tem umas leis muito esquisitas, mas por que era esquisita daquele jeito? Porque aquele povo tinha aqueles costumes, e Deus não queria que aquele povo, aquela nação sacerdotal, tivesse o mesmo costume que eles. Então, a lei que eu estou te dando agora é para que, se você cumprir, você vai ser completamente diferente dessas pessoas, e eu vou te abençoar de uma forma que eles vão olhar para vocês e falar assim, o que esse povo tem? E aí você vai atrair esse povo, e a hora que eles vierem, vocês vão pregar e eles vão converter de seus maus caminhos. Esse era o papel de Israel. E aí aqui a gente vê em Deuteronômio, só que é interessante o seguinte, do versículo 15 ao versículo 68, está cheio de maldição para aqueles que não cumprirem a palavra. E vou te dizer, como diz o escuteiro lá, Deus é criativo para punir, viu? E aí uma questão aqui é, isso serve para a gente hoje. Sabe por que a gente obedece a palavra do Senhor? Sabe por que a gente anda em caminhos diferentes? Por que nós temos que ser diferentes? Para a gente atrair as pessoas. Para as pessoas olharem para a gente e falar assim, o que ele tem de diferente? Deixa eu ir lá ver. Aí a hora que ele vem, você prega. Aí a hora que ele vem, você prega. E aí ele converte seus maus caminhos. Eles não convertem de olhar e ver você que você é uma bênção. Não é só isso. Por isso que fala assim, a nossa vida é suficiente mostrar. Não é, a gente tem que falar também. Agora, o nosso papel é igual à nação santa de Israel. É para que a gente atraia as pessoas. É por isso que a gente obedece a palavra do Senhor. Para que a gente seja diferente. Para que as pessoas olhem e vejam algo diferente. O nosso papel é atrair as pessoas ao Senhor. É para isso. E aí a gente vê, então, isso acontecer aqui. Aí, a gente vê o seguinte, se até aqui nós não entendemos que Deus está em missão, eu não sei o que Ele está fazendo. Deus está em missão. E o que Ele é e o que Ele quer é todas as nações, todas as famílias da terra, todas as pessoas. E Ele chama Israel para isso. E aí, no cumprimento disso tudo, a gente vê que Isaías, ele faz uma promessa que a gente vê lá, um menino, na verdade, vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará seu nome, e a gente vem horas que a gente já conhece esse versículo. E aqui vem, então, cumprindo a promessa, lá de Gênesis 3. 700 anos antes, isso aqui, né, de Jesus vir. Agora é interessante uma coisa. Vocês já notaram que fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Por que um menino vos nasceu? Porque ele teria que ser homem. E o homem nasce. Agora, o filho não nasce. O filho é dado. Por quê? Porque ele já existe. Ele é o verbo lá de João. Então, a gente vê aqui, por que Jesus chama Jesus Cristo? Jesus é o nome do menino que nasce. Cristo é o nome do ungido, que é dado, porque ele já existia desde a eternidade. E aqui vem, então, Jesus Cristo cumprir a promessa de Gênesis 3. Agora, olha só, em João 4, fala que Jesus está lá conversando com a samaritana, né? A gente sabe toda aquela história e tudo. Aí os discípulos saíram para comprar comida, aí chegaram e falaram para Jesus assim, Jesus, você não está com fome, né? Querendo dar pão para ele. E aí eles trouxeram pão para Jesus. Só uma observação que veio aqui na minha mente agora. Fica de pé quem tem de 8 a 20 anos. Por favor. Fica de pé quem tem de 8 a 20 anos. Isso aí, meninas, fica de pé, vai. Cadê os de 8 a 20 anos? Gente, não tem ninguém de 18, 19? Tem uns ameaçando aí, só queria levantar, né? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vocês que estão em pé, tá? Olhem para mim agora, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dos 12 discípulos de Jesus, 10 deles tinham menos de 20 anos. E eu vou falar uma coisa. Jesus, ele amava as crianças, os adolescentes e os jovens. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses filmes que a gente vê, dos discípulos de Jesus, de barba, cabelo grisalho, isso nunca existiu. Porque naquela época,
os mestres, quer dizer, o discípulo não poderia ser mais velho que seu mestre. Então, maior que 20 anos, talvez Mateus e Pedro. Todos tinham menos de 20 anos. Agora, olha uma coisa que eu vou falar para vocês, de algumas pessoas. A gente vê Samuel, que Deus o chamou, falou com ele, quando ele tinha de 6 a 8 anos. A gente vê Daniel e seus amigos, que tinham de 10 a 12 anos. Davi, que foi ungido rei, com 16 a 17 anos. A escrava de Naamã, que com 12 a 14 anos, ela salvou Israel de uma guerra. E muitos se converteram nessa situação toda. A gente vê também Timóteo, que foi chamado com 16 anos. E Paulo pegou, na verdade, para criar. A Maria, mãe de Jesus, ficou grávida aos 14 anos. O que eu quero dizer? Vocês que estão em pé, vocês são os missionários de hoje. Se Jesus fosse chamar alguns para ser seus discípulos, não seriam os barbados e cabelos brancos deste lugar. Seriam os adolescentes e os jovens. Vocês são os missionários desta igreja. Vocês devem levar Cristo para onde vocês estiverem. Os discípulos e muitos do que Jesus falava tinha a idade de vocês. A Bíblia diz que vocês são fortes e que a palavra de Deus está com vocês e que vocês têm vencido o maligno. Então, vocês que estão de pé, vocês hoje são missionários do Senhor. E que vocês possam levar isso para vocês. E se algum dia a vida de vocês não fizer sentido para vocês, lembre disso. Deus é o sentido. E que vocês foram chamados para esse mundo, em primeiro lugar, para adorar o Senhor. Em segundo lugar, para ser um missionário dele nessa terra. Se algum dia você tiver dúvida do porquê você está aqui, lembre-se disso. Você está aqui para adorar ao Senhor. E você é um missionário do Senhor. E hoje você já tem poder da parte do Espírito Santo para fazer isso. Amém? Pode sentar. E aí, os discípulos chegam, e o que Jesus fala para eles? A minha comida é o quê? É fazer a vontade do Pai. E aí, então, sem exagero, a gente pode falar que Cristo está em missão. Ele fala que ele veio buscar e salvar aqueles que estavam o quê? Perdidos. E para a gente encerrar, a gente vê esse movimento do Senhor. A gente vê Atos 1:8. Chega em Atos 1:8. E aí, o que acontece aqui? Os discípulos estavam reunidos lá com... E aí eles fazem aquela pergunta, chegou o tempo, Deus, a gente saber e tal. Aí Deus fala assim, não compete a vocês saberem tempos e épocas. Mas, que aqui vem uma conjunção adversativa, Mas, o que ele fala? Mas recebereis o quê? Poder, a descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deixa eu perguntar para vocês, isso aqui é uma ordem? O que vocês acham? Sim? Para ser uma ordem, como é que tem que estar? Os verbos ali estão em que tempo? Do indicativo. E o tempo? Futuro. Isso não é uma ordem. Graças a Deus por isso. Isso é uma promessa. E nós só estamos aqui porque isso foi uma promessa. Mas recebereis poder. Assim como a gente viu ele passando sozinho no pacto. Aqui isso é uma promessa. E essa promessa se cumpre então em Atos 2. Quando, na verdade, estão todos reunidos no Pentecostes. E aí, fala que a gente conhece a história. Deus arma um arapuca ali, porque justamente ali naquele momento o texto fala que tinham pessoas de todas as nações ali. E aí, Pedro levanta e começa a pregar e tal, e aí fala que tinham 120 pessoas, e as pessoas começaram a ouvir lá nas suas próprias línguas e tudo, e aí de repente, o texto fala que mais de 3.000 pessoas se converteram. Isso não é normal. A gente está aqui também não é normal, a gente não pode se acostumar com isso. Isso é anormal. Enquanto a gente está aqui, 1 a cada 3 pessoas nunca ouviram de Jesus.
Isso não é normal a gente estar aqui. A gente não pode considerar isso normal. E aí o que acontece? A gente vê vários impulsos acontecendo aqui. Da espiritualidade, que é Atos 2. Depois a gente vê o impulso do sofrimento, que o povo, eles tiveram que perseguir depois para esses discípulos sair. Teve o impulso missionário, que foi quando, né, separou Paulo e Barnabé. E aí a multiplicação das igrejas. E o que acontece aqui então? Aqui, o primeiro ato do Espírito Santo é formar a igreja. Ele forma a igreja como resultado da sua ação missionária e ele dá origem à igreja como um instrumento também de sua missão. Então, Deus iniciou a missão e a igreja, em sua essência, reside como Deus é. Então, aqui, a gente vê formando a igreja. E no primeiro ato do Espírito Santo é um ato missionário, onde ele fala assim, que vocês vão receber poder, agora vão. E a gente vê Mateus 28 falando do ID, né? E só para a gente pensar um pouquinho. Olha só, se a gente tem alguma razão para a gente fazer missão. A gente tem os indígenas, 121 etnias sem acesso direto ao evangelho. Os ribeirinhos, que são 2.000 comunidades sem igreja. Os ciganos, que têm 700 mil, 100 milhões, né? Sem o evangelho, apenas 14 mil. Acho que eu coloquei errado, tá? Missionários entre eles. Os sertanejos, que são 2.000 assentamentos sem acesso ao evangelho. Os surdos são considerados povos não alcançados. Vocês sabiam disso? Porque um povo não alcançado é aquele povo que tem menos de 2% da população conhece o evangelho. Ou não tem uma igreja forte entre eles, né, quando a gente fala em outros lugares, uma igreja forte entre eles para pregar o evangelho. Os surdos, têm menos de 2% deles conhecem a Cristo. Então, eles são um povo não alcançados. Né? 6 a 7% da população, somente 1% deles são cristãos. Os mais ricos ou os mais pobres também, dentre os pobres. E é que a gente não chama mais, mas são as tribos urbanas. Olha para você ver, 2.000 anos depois, 42% da população, ou seja, 3,2 bilhões de pessoas nunca ouviram sobre Cristo. 2.000 anos depois de tudo isso que a gente está ouvindo. O que está acontecendo? E a questão é que nós fomos chamados para cumprir a tarefa. Para cumprir a tarefa. E aí, então, eu te pergunto o seguinte, que eu vou passar. Se Deus é um Deus missionário, se a Bíblia é um livro missiológico, porque dentro desse parêntese, só para a gente pensar um pouquinho. Dentro desse parêntese, olha aqui. Lembra que a gente falou do parêntese? Imagina que, se a queda não tivesse acontecido, você concorda que teria só o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 22? Não, por quê? Porque se isso não tivesse acontecido a queda, não precisaria do capítulo 22. A gente ficaria só com o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Só que, se o capítulo 3 não tivesse acontecido, a gente não precisaria do capítulo 1, porque a gente estaria andando com o Senhor e conhecendo do Senhor, e a gente não precisaria mais da Bíblia. Se o Gênesis 3 não tivesse acontecido, nós não precisaríamos da Bíblia. A Bíblia hoje é um livro teológico, mas também é primariamente um livro missiológico. Ele é um livro teológico, mas ele é primariamente um livro missiológico. Porque se não tivesse acontecido Gênesis 3, não precisaríamos da Bíblia. E nós precisamos da Bíblia para que Deus se revele, para que a gente conheça quem a gente é, e para a gente entender o que Deus está fazendo nesse tempo todo sobre a missão e que nós temos que completar essa tarefa. E que agora que a gente entendeu em Abraão que ele queria todas as famílias da terra, a gente entendeu que ali ele abençoou essas famílias e que o pacto que ele foi feito, que isso se cumpriria, vem Jesus Cristo, a gente vê lá o Espírito Santo capacitando a igreja, formando e capacitando a igreja, e agora ele nos dá essa missão de completar a tarefa. E a missão agora de completar a tarefa é nossa. E aí então, eu te digo que, se Deus é um Deus missionário. A Bíblia é um livro missiológico. E se a igreja é resultado de um instrumento da missão, por que você ou qualquer outro cristão não teria um chamado missionário? A gente tem uma ideia de que missionário é aquele que, igual falou, né, larga tudo e vai para algum lugar, ou para um lugar longínquo ainda, né? E tal, e fica lá, tem um chamado especial do Senhor. Não, não é. Só para a gente encerrar aqui, para a gente ter uma ideia. Há uma diferença de chamado, vocação e direcionamento, tá? Só para a gente se inteirar. O chamado, ele é universal. Todos nós fomos chamados. A gente vai estar vendo aqui, ó, em Atos 1:8, pregar o evangelho a toda criatura.
todas as nações, tanto nas Jerusaléns, no âmbito local, em todas as Judeias e Samarias, que é no âmbito regional, até os confins da terra, no âmbito transcultural. O chamado é o que nós fazemos, tá? Então, o que a gente faz? É levar a palavra do Senhor, é atrair, é obedecer ao Senhor para atrair as pessoas e falar da palavra do Senhor. E aí a gente vê o que é vocação, tem a ver com como. A vocação é como você vai fazer o chamado acontecer. E aí, então, é como haveremos de cumprir o chamado. E aí nós temos o quê? Os dons que Deus nos deu. As vocações e as habilidades que Deus nos deu. Então, aquilo que Deus nos deu, né, é para nós usarmos, então, para manifestarmos a glória de Deus, os nossos talentos, nossas habilidades e até a nossa profissão. Nós deveríamos pensar que tudo é para que a gente complete o chamado. Todas as nossas vocações, todas as nossas habilidades, até a nossa profissão, isso é para que a gente cumpra a missão do Senhor. E por último, a gente tem o quê? O direcionamento. Aí sim, o direcionamento, resta-nos saber o quê? Onde é e quando cumprir o chamado. O direcionamento é aquele realmente que Deus fala assim, eu tenho um chamado para a África. Não, ninguém tem chamado para a África. Ele tem um chamado missionário. Ele tem uma vocação. E aí Deus o direciona para a África, é uma coisa. O pastor, por exemplo, está direcionado pelo Senhor para essa igreja. Daqui uns dias ele pode ser direcionado para outro lugar. Então a direção de Deus, ela na verdade, ela hoje é aqui e amanhã é lá. Então, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma vocação. Nós precisamos ter uma intimidade com o relacionamento com o Senhor, para que a gente entenda do Senhor onde e quando Ele quer que a gente cumpra isso. É isso. E aí, ao contrário do chamado que é universal e imutável, da vocação que se expande, a direção ela é específica por um período determinado de tempo. E aqui nós precisamos ter intimidade para o Senhor te dizer aonde você deve estar. E se Ele está dizendo para você estar aqui, uma coisa eu te digo, é para você ser missionário neste lugar. Só para a gente encerrar, eu já falei isso 2 vezes, né? Vai estar acabando mesmo. Charles Spurgeon disse uma frase dolorida, ele fala o seguinte, todo cristão ou ele é missionário ou ele é impostor. Suas ações e suas decisões determinam qual dos dois você é. Todo cristão ou ele é missionário ou ele é um impostor. As suas ações e as suas escolhas determinam quem você é. E que Deus nos abençoe, e Deus nos prepare, e Deus nos capacite, irmãos. Porque se a gente começar a pregar e começar a cumprir o chamado, as pessoas vão começar a vir. E essa igreja está preparada para receber? Será que nós estamos preparados para receber essas pessoas? Eu digo que muitos, talvez, do que chegam à avalanche, vocês estariam desconfortáveis sentados ao lado deles. Deixa eu contar uma história que aconteceu numa igreja, não posso dizer o nome. Eles começaram a fazer uma evangelização, missões urbanas de rua, e muitos começaram a se converter. Profissionais do sexo, muitos roqueiros, hoje não existe punk mais, né? Muitos roqueiros, algumas tribos, drogadição, muitos drogados começaram a vir para a igreja, porque a igreja começou a fazer um evangelismo e chamar essas pessoas. E aí essas pessoas começaram a se converter e vir para a igreja. Só que é engraçado que começou a ter um movimento estranho dentro da igreja. Muitos que eram membros da igreja começaram a sair da igreja. Aí eles começaram a perguntar, por que vocês estão saindo da igreja? O que está acontecendo? Muitos falaram assim, porque eu não quero que os meus filhos casem com esse tipo de pessoa. Eu não quero que o meu filho, a minha filha, case com esse tipo de pessoa. Será que nós estamos preparados para receber? Primeiro nós temos que fazer a missão, cumprir o nosso chamado. E que Deus nos deu isso como promessa. Ele está cumprindo, Deus está em missão. E essa missão vai ser completada sem mim ou sem você, porque nós vimos que Ele já passou entre as partes. Ele já tomou responsabilidade por Ele para isso. Ele já nos deu lá, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Isso é uma promessa, isso não é uma ordem.
A questão é, se nós estamos dispostos a ajudar, a estar presente e saber que isso é um privilégio de nós estarmos na obra com o Senhor, as pessoas vão vir. E que nós possamos pedir ao Senhor, nos dê misericórdia, para que nós possamos ser preparados do Senhor para receber essas pessoas. Porque, eu vou te dizer uma coisa, evangelizar nem é tão difícil, viu? O mais difícil é essas pessoas dentro da igreja. Eu te digo isso. O mais difícil é quando essas pessoas começarem a chegar aqui e sentar do teu lado. Aí que vai ser difícil, irmão. Que Deus nos dê graça para que a gente possa olhar para essas pessoas. E o Ronaldo Lidório, ele fala um negócio seguinte: a gente precisa ter contextualização para evangelizar. A gente precisa sair, a gente precisa ir para fora, a gente precisa ver onde estão essas pessoas. A gente precisa... Francis Schaeffer chama isso de pré-evangelismo. O que é isso? Paulo, quando chegava num lugar, ele já não chegava evangelizando, ele chegava estudando o lugar, estudando as pessoas, estudando tudo, andando com elas, estando lá, entendendo o que era, para depois entregar o evangelho. A gente precisa sair dessa porta para fora. A gente precisa andar com essas pessoas, a gente precisa atrair essas pessoas. Sentadas nesse banco, nós não vamos atrair as pessoas. Nós precisamos sair. Que Deus nos dê graça para que a gente possa buscar essas pessoas e que nós obedeçamos a palavra do Senhor, para que as pessoas nos olhem, que as pessoas vejam o que essa pessoa tem, se achegue a nós e que através do poder da palavra do Senhor ela se converta nos seus maus caminhos. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Eu só queria deixar uma coisa para você. Estava escrito ali: há uma vida cheia de sentido e de propósito, esperando por todos aqueles que acolheram servir a Cristo e a sua missão até os confins da terra. Escutam isso. Existe uma vida cheia de sentido e de propósito eterno para todas aquelas pessoas que se dispõem a servir a Cristo e a sua missão até os confins da terra. Você vai ser abençoado pelo Senhor. Aqueles primeiros 14 versículos de Deuteronômio vai ser para você e para a glória de Deus. Amém? Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor conhece cada um de nós que estamos aqui dentro. E, ó Deus, quem somos nós? Nós sabemos que é tudo pelo poder do Senhor. E, ó Deus, como é graça nós pensarmos que o Senhor passou entre as partes e o Senhor se colocou como responsável por isso. E a missão está acontecendo porque o Senhor é um Deus missionário. Porque Jesus, Ele é missionário. Porque o Espírito Santo, Ele é missionário. E que o Senhor agora nos pede, ó Deus, e nos despede para que a gente faça discípulos do Senhor, que a gente vá em todos os lugares, porque o Senhor quer todas as famílias da terra, o Senhor quer todos os povos da terra. E tem pessoas que estão sofrendo porta fora dessa igreja, Senhor. Tem pessoas que estão sofrendo sem o Senhor, pessoas que estão morrendo, Pai. Tribos indígenas, pessoas com tantas culturas, Deus, como aqueles que matam os gêmeos, filhos que têm que matar seus pais, coisas de tantas culturas, ó Deus, que tem pessoas sofrendo porque não conhecem a Jesus Cristo. O Senhor tenha misericórdia e que nós possamos estar dispostos a completar essa tarefa. Existem 7.000 povos, ó Deus, nesse mundo que nunca ouviu do Senhor. E nós estamos sentados confortáveis neste banco, Deus. Que o Senhor possa realmente atribular o nosso coração, incomodar o nosso coração, que a gente possa entender que nós temos uma missão a ser completada e que é um privilégio de fazer parte disso. Essa missão é do Senhor, Deus, mas é um privilégio, porque se nós estamos aqui hoje é porque um dia o Senhor começou essa missão. E que o Senhor nos ajude, Deus, para que a gente possa amar a missão do Senhor e que a gente possa servir a Ti nessa terra. E que o nosso maior amor possa ser buscar outras pessoas e que elas conheçam a Cristo Jesus. Muito obrigada, Deus, e que toda honra, toda glória, Pai, possa ser para o Senhor.
Em nome de Jesus, amém. Bênção demais, irmãos. Então repita comigo assim: eu sou um missionário. Não se esqueça disso, você é um missionário. Nós somos responsáveis por este evangelho que foi confiado a nós. E você vai receber a bênção nesse momento, e você vai sair daqui hoje sabendo, com essa direção, de que você é um missionário. Você vai fazer isso quando você sair daqui. Se já tem feito, atenua. Se não tem feito, se corrija. E seja um missionário. Amém, meu irmão? Receba a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Jesus te abençoe.